2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGig. Eu sou o José Paiva e já tenho aqui comigo José Pedro Silva, o novo Ministro das Infraestruturas. Parabéns, queria saudar. Muito obrigado. Não sabia, não sei se vocês já sabiam, mas... Sim. Eu próprio não sabia. Mas é o teu último programa, então. É, exatamente. Não posso, não é exclusividade. Só lá tenho meio-dia, porque aquilo está tudo mais ou menos tratado. Mas sentes-te capaz para exercer a função durante 4 meses? Não, é só para resolver, como está tanta gente com a dúvida, eu resolvo. É só mesmo por isso. Mas o que é curioso é que estamos a gravar agora e, entretanto, nas próximas horas, e quarta-feira, e nas próximas horas pode já surgir e vão perceber que isto não era factual. Pronto, o que me deixa maus lençóis. Se fosses mesmo Ministro, qual era a tua primeira medida? Há umas obras à volta de Alvalade que convinha que despejassem aquilo porque atrapalha um bocadinho as saídas e as entradas dos jogos. Era isso que eu... Portanto, não era nem aeroportos, nem... Não, isso está bom. Pronto. Também quer dizer, não é nestes meses que se vai resolver a questão do aeroporto. Eu lembro que sabe. Eu acho que o José Pedro Silva faria a quarta travessia da Tejo. Isso também podia fazer. Mas há uma eu lembro-me do fadista do PPM, ajudem-me. Do Gonçalo Câmara. Do Gonçalo Câmara, quando era candidato à Câmara de Lisboa, e estava ali meio atrapalhado com tantas propostas dos outros partidos, e perguntaram o que é que ele fazia. E a resposta dele foi... não é preciso fazer nada, Lisboa é tão bonita. Portanto, essa era a tua frase. Mentiu? Exato. Mentiu? Não mas mentiu. Mas pronto, quando tu perguntas quais eram as minhas prioridades nas infraestruturas, eu digo, não é preciso fazer nada, já há tanta coisa útil e boa e funcional, já estamos bem. Concordo. Maria Escaja, tu não acreditas no voto útil, porquê? Acho que as pessoas devem votar. Vou ter que responder a sério. É uma pena. Eu não tenho regras para as vossas respostas. Porque acho que as pessoas devem votar no partido com que mais se identificam e em quem acreditam e não numa ideia do que pode salvar o país de uma ameaça que se as pessoas votarem de acordo com as suas convicções não existirá. Nunca fizeste um voto útil? Nunca fiz um voto útil. Pode já começar aqui a discutir. Pode. É que o teu partido fez justamente um voto útil que foi viabilizar 4 orçamentos para não governar outra. Essa é a ideia do voto útil, eu vou votar naquele para que não ganhem aqueles. E, portanto, o Bloco não fez outra coisa senão 4 anos úteis para que não governasse Passos Coelho. Portanto, o voto útil às vezes pode... a vida das pessoas. Os argumentos podem ser todos, mas às vezes o voto útil pode funcionar. Certo, mas o escrutínio de quem te vai representar no Parlamento não é bem a mesma coisa do que um acordo parlamentar. Não, certo, isso claro, era só para mandar assim um problema. Mas não faz sentido, estás a comparar coisas que não são iguais. Já votaste útil, José Pedro Silva? Já, claramente. Para estar a defender o voto útil. Já, e aconselho muitas vezes fazê-lo, sim. Para mim faz sentido. Sim. E tu, Johnny? Acho que o meu segundo voto, que foi nas legislativas de... O meu terceiro voto das legislativas de 2019 foi útil. Eu ia votar... Foi útil para quem? Não, foi no centro, foi limitado pela consideração de voto útil. Eu ia votar na Iniciativa Liberal e achei 2 coisas, na verdade. Uma, achei que se calhar não ia eleger, não valia a pena deitar aquele voto fora. E 2, achei que tinha participado na construção do programa do PSD, era um bocadinho deselegante não votar no PSD. Estás a falar em que eleição? 2019, do Rio, a primeira do Rio. Mas olha, tu tiveste um voto muito inútil. Porquê? Elogio o João Coutinho de Figueiredo? Não é nessa eleição. Vamos aqui revelar os sentidos de voto. É naquela em que não votaste em mim. Eu nunca votaria no Bloco de Esquerda, em princípio. Eu não sou anticapitalista. Era para a junta de freguesia. Não podia acabar com o capitalismo na junta de freguesia. Não podias, mas podias tentar, que é o que tu tentas. Olha, eu também acho que não votei em ti. Eu estava nacionalizar a mercearia do bar, não. Devo dizer. Desculpa. Mas olha, eu acho que fizemos exatamente o mesmo raciocínio nessas eleições. Não somos. É curioso. Já lá vamos. Johnny, tens aqui uma revelação bombástica que tinhas 12 anos em 2010. Porquê esse oráculo? 2 razões. Uma, fui acusado de não saber o que é que estava a dizer ao longo da semana por desejar um regresso de Pedro Passos Coelho, porque era muito novo para saber. Não é mentira nenhuma. Sim, claro, não é mentira nenhuma. A mesma razão pela qual eu nunca me poderei pronunciar por nenhuma coisa, nem eu nem ninguém, antes de fazerem 18 anos. Por isso é que deviam prender os historiadores todos, aliás, estão sempre a falar de coisas que não eram vivos. E pronto.
argumento de merda, não é? Como dizia o outro. Ele está mesmo chateado. E quem é que te aplicou esse golpe? Agora- O Twitter inteiro, Sim, mas não- coitado, uma tareia. Quando perguntam pela Segunda Guerra Mundial, eu digo sempre, lamento imenso, mas eu não... Não estava lá. Não estava lá, não sei quem é que eram os bons. Não sei. Não faço ideia. De facto, não consigo. Mas também porque eu, em 2010, como boa criança esquisita que era, estava muito atento à política britânica, mesmo. E uma das minhas primeiras referências políticas foi o David Cameron, e ele agora voltou. E pronto, foi assim uma parte dos meus primeiros tempos de nerd de política, já era o meu 4º ou 5º ano de nerd de política. Nerd ou geek? Eu uso, Não é bem a mesma coisa. Não uso geek. Não. E não sei qual é que é a diferença, honestamente. Mas não uso. Não. Há diferenças. Sim, há algumas diferenças. Pronto, está bem. Eu só Fica uso nerd. justificado. Eu prefiro Totó. Não é uma coisa, não é Pode uma ser coisa, não Chrome, é? também pode ser. Somos todos um bocadinho cromos. Chrome também dá. Mas vamos antes, primeiro beber um cafezinho. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Bom, vamos lá fazer aqui a vontade ao Joné e falar de David Cameron, que está de regresso para ser Ministro dos Negócios Estrangeiros, para ajudar o governo britânico, diz ele, e aceitou o convite de bom grado. Ficaste, portanto, muito feliz com este regresso. Calma. Estou calmíssimo. Não, muito feliz é um exagero enorme. O David Cameron fez muitas coisas questionáveis desde que deixou de ser Primeiro-Ministro, nomeadamente ser lobbyista para interesses tecnológicos estranhos e para a China. E é uma escolha questionável. Dito isto, e provando um bocadinho a desgraça em que está o Partido Conservador inglês há vários anos, é o melhor que se arranja, de longe. E é a pessoa que governou melhor no meio daquela gente toda e, portanto, é bom que volte e que se credibilize um bocadinho mais a ala moderada que ele representou e que tentou renovar o partido, fazê-lo afastar-se do euroceticismo. Ele fez campanha contra o Brexit, não é? Sim, sim. Afastar-se do euroceticismo, do negacionismo climático, da exclusão de minorias étnicas e de mulheres. Ele tem um trabalho, enquanto líder da oposição de 2005 a 2010, muito grande nesse sentido e que modernizou muito o Partido Conservador. Aliás, o Rishi Sunak e a Liz Truss e a Theresa May são todos recrutas da tentativa dele de ter mais mulheres e mais minorias étnicas no partido, também, e a Suella Braverman também, que foi a que se demitiu para causar isto tudo, e o James Cleverly, que trocou de lugar com ele. E manda-lhe uma porrada na carta que não é brincadeira. Mas isto para dizer que, às vezes... É bom, claro, trazer novas vozes e mulheres e minorias étnicas, mas também é um bocadinho bom ter o filtro de não escolher só por isso, porque se forem burros monumentais como a Suella Braverman, a Liz Truss ou o Rishi Sunak, às vezes... Mas estar 7 anos fora de lugares de poder público não pode ser problemático? A política mudou muito, ou achas que não? Acho que por acaso está mais ou menos na mesma. Eu gostava só de... Eu sugeri isto para café porque eu tenho uma história... cómica parva sobre este assunto, que foi eu em 2010, a primeira vez que eu tentei entrar em direto na SIC Notícias, e obviamente não consegui, foi a ligar à opinião pública em 2010 para dizer bem deste senhor. Portanto, com 10 anos. Por causa da 12. Por causa da vitória dele nas legislativas de junho de 2010 contra o Gordon Brown. Obviamente devem ter ouvido uma voz da Pitt e achado se calhar não era. Eu queria só dizer. Exatamente, mas O máximo pronto. que me aconteceu foi tentar encomendar um serviço de pratos banhados a ouro, Ligando para a SIC? ligando para os televendas. Pois, eu tinha esta história e pronto. Mas foste tu que tomaste essa decisão de ligar, não foi ninguém que... Não, fui eu, estava em casa, sem fazer estava nada. a ver a SIC Notícias, que era uma coisa que eu fazia com 12 anos. Quando eu tinha 12 anos nem havia SIC Notícias, acho. Não sei que idade é que tu tens. 58. Mas pronto, era para contar essa história, achei que podia ajudar num café. Zé Pedro Silva, ter um regresso de pessoas que já passaram muito tempo é algo de se saudar, tendo em conta a sua experiência, ou é mau sinal? Quer dizer que não há renovação de... Quando regressam quase sempre para essa pasta que está um bocadinho distante de todas as outras, que são os negócios estrangeiros, não é? É sempre aquela coisa...
Enfim, não é meter a mão na massa completamente, é uma coisa mais diplomática. Nós tivemos, aliás, cá em Portugal, um regresso de um senador da política, gosto só não, isso agora é outra conversa, que foi Freitas do Amaral, que também regressa passado 3 décadas, talvez, fora da política para um governo. Eu simpatizo com esta ideia. Aliás, qualquer pessoa que admire Churchill, que fez tudo e mais alguma coisa, entrava, saía, mudava de partido, mudava de tudo, e eu acho que esse é... Porque há 2 formas de fazer política, ou aquelas primas donas que acham, e depois têm que ir para ficar no recado, para travessias do deserto, ficar muito senador, não falam. Aliás, foi uma coisa que eu critiquei em Passos Coelho. Quando aparece é sempre de camisa branca, uma certa encenação, e então parece que vem um santo. Só falta uma máquina de fumo. Coisas muito específicas, respostas muito... E eu não gosto muito desse estilo muito fabricado, mas fazem todos. Aqui falei Passos Coelho, mas está longe de ser o único exemplo. Lembrei-me que apareceu agora no Pontal com a camisa branca. Claro que eram todos de camisa branca porque é uma tradição, mas aquela imagem muito imaculada de santo e tudo isso. E eu prefiro muito mais aquela política mais frontal, imediata, instantânea, que era Churchill. Falar da máquina de fumo, ontem seguiu-me esta página. Ok, exato, está aqui, não dá para ver, Passos Coelho 2024, e tem de facto o Passos Coelho com uma máquina com fumo à volta. Olha, estás a ver? Pronto, então é isso. Fabrico essa ideia. Mas portanto, eu gosto muito mais desse... É ele que está ali no Tejo agora, Salvei esta página. Mas gosto muito mais deste estilo. Não estou a dizer que Cameron esteja a fazer esse percurso, porque eu acho que vai dar aqui um bocado dar a mão, porque há um problema de credibilidade completa que já vinha do governo anterior, neste também, um problema de credibilidade que é brutal. A carta de saída da sua antecessora é muito dura com o Primeiro-Ministro, e que, portanto, isto nós temos que nos lembrar que em Portugal cartas muito duras, não era de ministros, era de secretários de Estado, acabaram por resultar em dissoluções do Parlamento, não é? Aqui há uma carta que é muito dura porque há uma questão de lealdade e do que estava combinado, e, portanto, sente-se enganada. Eu acho que Cameron dá uma mão ao seu partido, credibilizando isto um bocado, e é um senador que deixa as coisas assim mais ou menos controladas, para não ir outra vez de vela. Mas é isso que eu saúdo, é ter esta disponibilidade. Não estão todos lá nas salas escondidos, só fala muito quando juntam um núcleo e olhar duro. para a política como esta lógica de cheguei a este ponto, já não vou baixar daqui. Exatamente, ser alguma coisa. E depois, como a conversa do António Costa agora, tipo, não, isto é um capítulo que se encerrou, nunca mais vou ser Primeiro-Ministro, porque já joguei o jogo até aqui, não é? Ora este bem, nível. E que desaparece da circulação, e o dia em que falar vai ter que reunir não sei, 30 conselheiros, o que é que eu faço? Eu odeio essa merda. Gosto muito mais desta coisa, mais coisa. E, portanto, saúde esta disponibilidade. Também eu simpatizo com, enfim, era uma discussão maior que não dá para o café, mas tenho simpatia, sim. Nunca pode ser total, mas, portanto, acho... Por 2 pontos não ficou com um legado do caraças. Se o gajo tem resolvido que o tema da Escócia e o tema da União Europeia em referendo ficava... Ainda era Primeiro-Ministro. Maria, também saúdas o regresso desta velha raposa? Não sei se é velha raposa, mas já pode ser. Meia idade raposa. Acho este tema aborrecido. Está bem, mas diz qualquer coisa. É uma pessoa que gosta muito de Al Jesus. Diz qualquer coisa de esquerda. Pois é, ele já cá teve. Olha, gosta do nosso país. É uma pessoa que gosta muito de Al Jesus. Olha, estás a ver? Também eu gosto muito de Al Jesus, mas eu também conheço pessoas de quem não gosta que gostam muito de Al Jesus. Al Jesus é lindo, porque é que as pessoas não gostam de Al Jesus? Eu gosto do mercado e tudo, é um gajo que vai lá. Terra a terra. Sabem que a primeira vez que eu vi um morto... Foi A primeira vez que eu vi um morto... E achava o tema anterior aborrecido, mas agora vai dizer que a primeira vez... Foi em Al Jesus. Estava a passear com o meu pai. Aliás, não estava. O meu pai estava no café, eu fui dar uma volta. Mas seria mesmo foi morto. Foi de uma casa funerária que estava com a porta aberta e estavam a maquilhar o morto. Então estava o morto assim, meio sentado na cadeira. E eles estavam a maquilhar. Sim, meio vivo, não era? Sentado na cadeira. Estava morto, estava tipo, sei lá, não sei. Se calhar estava deitado, não me lembro. Tenho uma imagem de ver um morto, estava uma pessoa muito pálida, muito morta. Mas sentada numa cadeira? Se calhar não estava sentado, se calhar estava deitado. É possível. Sim, quer dizer, só se fosse o rigor mortis passa, pode sentar. Era um homem ou era uma mulher? Era um homem. Ah, ok. Então não era o Cameron a tentar revitalizar a Margaret Thatcher? Não, era mesmo um homem. Era mesmo um homem. Não parecia inglês. Assim à primeira vista, e então a primeira vez que eu vi um morto foi em Al Jesus. E essa é a tua analogia com o regresso de David Cameron? Olha, pode ser.
Pode ser, vês? Interessante este momento. A única coisa... Nós estamos a melhorar cada vez mais. A única coisa que eu acho é que a necessidade de ir buscar velhas glórias pode ser um bocadinho preocupante para um partido, porque quer dizer que não tem novas pessoas para lá pôr. E acho que não. Agora queria meter um ferrinho. Mete lá o não ferrinho. metas, vá lá. É se daqui a uns anos a Catarina Martins pode voltar, ou se acha que vai dizer isto, vai dizer não podes voltar, não, isso já passou. Vou dizer, não vou nada, nunca vou dizer que a Catarina pode voltar sempre onde ela então, quiser, para os conservadores, ela é linda e maravilhosa e incrível. Então para os conservadores pensam o mesmo, o David Cameron é lindo e maravilhoso. Pá, obrigaram-me a dizer qualquer coisa, não tenho nada para dizer sobre isto, só queria contar que vi um morto em Algesur. Muito bem. Ninguém pode dizer nada de esquerda sobre o Reino Unido neste momento, as opções são muito poucas à esquerda. Pois é verdade. E de mortos vamos para outras reflexões. Vamos refletir. Muito bem, vamos manter-nos na atualidade política do país, porque ela está sempre a mudar, a cada dia que passa. Zé Pedro Silva, João Galamba demitiu-se esta semana, antes da reunião entre António Costa e Marcelo, foi antes ao Parlamento defender o Orçamento do Estado, onde disse que não tinha que se demitir, entretanto alegou por razões principalmente familiares que sairia do cargo, ainda que tenha dito que tinha condições para continuar. Era um desfecho previsível, ou não? Admissão. Previsível não sei se era, não é? Aliás, digo isto porque toda a gente se assumiu como surpreendida, logo não seria previsível. Agora eu percebo qual é a tua pergunta. Eu acho que era inevitável, não é? E era inevitável nas duas dimensões, na política e na pessoal. Na pessoal foi lançada a perseguição que toda a gente viu, o que contribui, como é evidente, para uma decisão. Uma perseguição deste género que não tem assim tantos, há mais exemplos, mas que não tem assim, mas não se encontra assim facilmente, e em que mesmo no caso em concreto em que há mais pessoas envolvidas acaba por ser uma perseguição inqualificável, exploratória, sensacionalista, mas dirigida apenas a uma pessoa. Portanto, parece haver um objetivo, não é? E o objetivo não é, como dizem muitas vezes, como dizem a imprensa, queremos procurar respostas. Pois, está bem. Eu cheguei a sugerir, já não sei onde, mas cheguei a sugerir que os diretores dos jornais, porque pessoas à porta é pouco, só cheguei a sugerir que chamassem os bombeiros, que têm aqueles caminhões com as escadas, e então punham o caminhão, a escada subia até à janela e tentavam procurar respostas, como eles dizem, com o Ministro do Banho. Deixa-me só dizer-te que, entretanto, a Sandra Felgueira já veio dizer, meio que tirar um bocadinho o pé das suas investigações. Eu apanhei dessas... Sim, não tenho ouvido muito. Eu não sou propriamente fã dessa jornalista e, portanto, não tenho ouvido... Só estou a dizer porque ela está diretamente ligada a João Galamba. Viste-o tocar às campainhas? Vê. Também vi essa. Grande momento. É, um momento excepcional. Bom, mas, portanto, nessa dimensão pessoal... É evidente. Na dimensão política pode ser um bocadinho mais discutível, na minha opinião também se justifica. E também se justifica porque a Constituição como arguído é fatal. Nós podemos aqui discutir, acho que podemos discutir se, perante os indícios que conhecemos, se havia razão, se justifica a Constituição como arguído. É uma discussão interessantíssima, que eu acho que se deve ter, ao contrário de... Podemos fazê-la, vamos mostrando temas. Pronto, mas eu acho que é interessante, porque temos sempre muito esta ideia da justiça, uma coisa obscura, que quando há qualquer diligência temos que todos nos remeter ao silêncio, e eu não acho que isso seja saudável de modo algum. E nem considero, não sei se vamos falar das declarações de António Costa, sim, mas nem considero que seja interferência. Se a justiça se deixa interferir, por comentários de quem quer que seja, bom, então é de facto muito fácil de existir interferências sem serem públicas, não é? Eu acho que a justiça tem que ter a capacidade, a partir do momento em que um processo é aberto e que vivemos em sociedade, para que as pessoas comentem, que as pessoas que são visadas possam dar explicações e que isto não possa constituir interferências, porque, aliás, o que a justiça faz nestas alturas é ouvir as pessoas. Se os ouvir também num contexto de um discurso como fez António Costa, parece-me que só tem coisas a ganhar, não tem nada a perder. Deixa-me só destacar aqui, estás a falar, porque António Costa falou no sábado, e eu gostava de destacar aqui uma frase de uma certa jornalista, não vou dizer o nome, que disse que António Costa acabou a falar de política para a justiça ouvir. Não sei para quem é que... Há imensa especulação, não é? Todos os investimentos, mandam os amigos borda fora... Não sei se falou para a sua mulher que estava lá sentada junto aos lanches a dar-lhe o apoio, não sei para quem é que ele falou, sei que eu acho que ele falou...
Eu concordo e não são assim tão... Por isso é que eu fico feliz, porque não é assim tão frequente concordar com António Costa, longe disso. Mas eu concordei muito com o que ele fez e teria feito o mesmo se eu fosse visado, porque as pessoas têm que dar explicações. Essa coisa... E agora acho curioso porque cada vez mais começa-se a ouvir falar-se nisto, aquela ideia... Isto foi posto nas redes sociais pelo Miguel Pegaes Maduro, por uma teoria que ele tem do que é corrupção criminal e depois o que é aquela que é os comportamentos éticos que se podem ou não criticar, mas isso implica... E depois ele tem uma teoria que eu acho interessante relativamente a... Quando abre-se um processo, há o escudo da justiça, então mais ninguém fala, porque eu não posso falar. E então fica ali uma questão ética que se pode discutir, mas não se pode discutir porque há a questão da justiça. Mas então isso, quem defende essa teoria, não pode criticar António Costa pelo que fez. Porque nós só podemos discutir comportamentos éticos para além da questão criminal se as pessoas falarem. E se pudermos falar abertamente de eu acho que isto é um indício, eu acho que não é, mas falar com naturalidade. O problema é que neste momento ainda aquilo que se passa ainda é muito salazarento, não é? Aquela coisa de ninguém pode abrir a boca, até sob ameaça de estar a interferir com a justiça e poder ter problemas com isso. Eu sou completamente contra e acho que eu, no lugar de António Costa, teria feito o mesmo. Se há uma suspeita que se levantou, e essa, como diria Marcelo, citando Sofia de Melbrenner, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Portanto, se levantarem uma suspeita sobre mim, eu não posso ignorar. E, portanto, explicações, eu não tenho que entender as explicações como... Eu não estou aqui a discutir se as explicações foram boas. São coisas completamente distintas. Certo. Eu estou aqui a discutir... O ato em si. Sim. E eu tenho que as ouvir na base de uma pessoa que está a defender-se e depois fazer um juízo crítico. E para terminar, portanto, relativamente ao Ministro das Infraestruturas, eu concordo que politicamente, nas duas dimensões, era inevitável e politicamente por essa razão. Ser constituído, arguído, é fatal. Agora temos é que discutir se os indícios, ou se achamos, uma vez que se está finalmente a conseguir abrir um bocadinho as discussões a este nível, temos de discutir se os indícios que tinha a Justiça, neste caso representada pelo Ministério Público, que representa a sociedade, o povo, se eram suficientes para aquelas diligências. Não digo que não venham a ser, que não venham a descobrir mais coisas, estou a dizer neste momento. Essa é a discussão. Agora, podemos discutir tudo das questões judiciais, mas temos sempre que respeitar as decisões, acatá-las. E uma vez que temos que as acatar, o Ministro foi constituído arguido, eu entendo que não tinha condições, do ponto de vista político, para continuar. Do ponto de vista pessoal, nem se fala. Maria, estes 4 meses já se percebeu que vão ser complicados, já temos alguns candidatos no PS, a fórmula de como vai ser a campanha já está a ser desenhada, mas eu ainda queria ir aqui ao caso, porque entretanto soubemos das medidas de coação aplicadas aos 5 arguidos e são basicamente ligadas ao tráfico de influência. Muita gente diz que a montanha pariu um rato, não deixam de ser crimes, ainda continuas a achar que este foi um golpe de Estado tabuís, como disseste no episódio passado, ou o caso é mais grave do que se previa? Daquilo que viste? Repara, eu não tive acesso a nenhum documento privilegiado, mas eu acho e foi muito atacada pelo uso da frase golpe de Estado da UIS, mas na verdade cada vez mais parece que os indícios não são assim tão fortes e se o objeto do tráfico de influências são almoços pagos, eu já tive almoços de trabalho que me foram pagos. E já paguei almoços de trabalho. E não foi por isso que beneficiei quem é que quer que tenha sido. Isso faz parte de despesas de representação. Em qualquer cargo. Por isso não me parece que seja uma coisa assim tão grave, ou mesmo que seja uma coisa criminosa. Não percebo como é que tudo isto acontece e como é que 6 pessoas estão detidas durante uma semana, 5 pessoas estão detidas durante uma semana e saem em liberdade e afinal não há grandes indícios. Principalmente o autarca de Sines foi aquele que teve, portanto, menos, ou quase nenhuma medida, penso eu, é daqueles nesse caiu tudo. Caiu tudo, exatamente. Acho isto tudo gravíssimo. Acho isto tudo muito grave, acho isto tudo muito feio. Continuo a achar que pode ter sido um golpe. E não sei como é que posso achar outra coisa de acordo com as notícias que têm saído. Quer dizer, até, como dizias há bocado, até a Sandra Felgueiras, que é das pessoas mais incendiárias que existe na comunicação social, até a própria já veio dizer que se calhar afinal não há assim tanta coisa e não há emendar a mão para outros possíveis processos que poderá levar.
Eu não percebo onde é que no meio disto tudo fica o segredo de justiça, não se percebe também o que é que a Procuradora-Geral da República foi falar com o Marcelo Rebelo de Sousa antes da demissão de António Costa. Há aqui muita coisa por explicar. Acho que há mesmo muita coisa por explicar e acho que corremos o risco que isto seja um episódio que vai ficar muito mal nos livros de história dos próximos anos. Só perguntar uma coisa, vou assumir que concordas que o João Galamba deveria ter-se demitido, mas aquilo que vimos no Orçamento do Estado, eu acho que, isto estou a dizer, acho que vamos ver durante mais tempo, não é pela pessoa A ou B sair, alguns deputados estão impreparados para o que se avizinha, parece-me. É assim, eu concordo com o João Galamba sair pelas mesmas razões que o Zé Pedro enunciou e até mais, acho eu, pela parte pessoal, porque impressionou-me mesmo muito a perseguição à porta de casa que lhe fizeram. Quer dizer, foram dias e dias e dias completamente sitiado com jornalistas à porta o dia inteiro. Acho desnecessário, acho que não traz nada de novo, acho que não traz nada de útil à democracia, não há nenhum escrutínio, não há nada de interessante que possa eventualmente sair dali. Como é lógico, uma pessoa que ao fim de 2 dias não deu uma declaração, não vai dar. Tirando aquela cacetada que deu na CMTV, que achei bastante bem. Mas nós habituámos a ver essas imagens. Nós habituámos a ver essas imagens, mas essas imagens continuam a não ter nada de interessante. É um voyeurismo de estás a ver que aquela pessoa está fechada em casa há 2 dias. É a única coisa que se tira dali. Este governo já está bastante enfraquecido. Este governo só existe e só está ainda em funções para aprovar um orçamento que o governo que virá a seguir poderá ratificar. Acho que é tudo desnecessário, acho que está a ser tudo mal gerido, acho que não há grande legitimidade em continuar com este governo desta forma, onde a oposição... E contra mim falo, não é? Sendo eu parte de um partido da oposição, mas do ponto de vista de tens um governo em funções, mas a oposição tem uma data de armas para ir contra ele, muitas delas que não têm nada a ver com o orçamento. Aliás, vi um vídeo qualquer de André Ventura na audição com o João Galamba. Mas o PSD foi bastante mais, vou usar um termo em inglês, hardcore, do que até o próprio André Ventura. Eu estive a ver a audição. Foi o primeiro e teve mais tempo e foi muito duro. Não parece que nada disto seja assim tão favorável à democracia ou aos tempos que se avizinham, que não vão ser bonitos. E honestamente preocupa-me mesmo que este processo não tenha nada e que acabe, ou que tenha muito pouco, e que tenha caído um governo de uma forma tão... perigosa, sim, displicente, pode ser. Joné, este argumento de não há aqui nada tem sido usado e presumo que vai ser usado principalmente pelos socialistas. Eu não disse que não há aqui nada, disse que tenho medo que não haja grande coisa. Tens medo que não haja nada, mas esse é um argumento que está a ser usado agora, mas isto não deixam de ser indícios criminais. É um bocadinho o que, acho eu, que o Zé Pedro estava a referir-se do Miguel Poeiras Maduro, que fala um bocadinho sobre isso. Questões éticas, questões criminais. Queria perceber daquilo que tens acompanhado e agora até metendo, eu sei que estamos aqui a baralhar temas, mas tem que ser o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. Isto está tão caótico que até um governador está metido ao barulho. Mas vamos primeiro às partes criminais. Se é uma estratégia que achas vai colar na cabeça das pessoas e vai pender para que lado? Eu, como disse a semana passada, tenho tudo a favor de se limpar a política de certas práticas questionáveis, eticamente questionáveis e da informalidade. Mas acho que isso não se pode separar de questionar a qualidade dos limpadores. E, de facto, parece-me mais ou menos evidente que o Ministério Público tem uma abordagem muito púdica à política, à leitura que faz da política e também ignorante. Não é por acaso que as pessoas que têm as melhores notas nos cursos de Direito vão para as sociedades de advogados e as que têm as piores acabam no Ministério Público. Isto não quer dizer que o Ministério Público seja uma coisa horrível e que esteja a fazer tudo mal. Quero só dizer que podia ser melhor, podia ter trabalhadores mais valorizados, podia estar melhor organizado do que está, e não estando pode cometer uma série de erros. Mas eu, acima de tudo, acho que nós já sabemos há muitos anos que o Ministério Público tem esta abordagem, podemos lhe chamar púdica, e tem esta abordagem não muito conhecedora da política. E, nesse sentido,
acho que é absolutamente desnecessário estar a haver gangbangs em São Bento, não é? Se são púdicos, tenham esse cuidado de não se porem a jeito. E por isso alinho muito pouco com este discurso que se está a formar de responsabilização da incompetência do Ministério Público. Atenção, o Ministério Público é uma entidade neste país, entrando neste país, e como entidade neste país, em princípio, é incompetente. Mas isso não quer dizer que os pressupostos estejam totalmente errados ou que a culpa seja deles de serem incompetentes. A culpa é, eu da semana passada disse isso, que tinha o que merecia, não é? António Costa teve a oportunidade de reformar a justiça com o Rui Rio e cuspiu-lhe na cara, não é? E, portanto, algo bem feita, que uma justiça agora que funciona mal o manda abaixo. Acho ótimo. Karma. Acho ótimo que o governo tenha caído por causa disto, porque o governo cai, o PS sai, nem que temporariamente, do poder, ou fica fragilizado por uma coisa que é completamente culpa deles. Há 30 anos, o António Costa até disse isso com alguma graça neste discurso disparatado, na minha leitura disparatado que deu. Porquê que é disparatado? Acho que não faz sentido nenhum tu fazeres um discurso em que dizes isto é para acalmar os investidores internacionais e depois questionas um processo em que estás envolvido. Acho que pode fazê-lo se demitir de Primeiro-Ministro e for para a porta do Tribunal ser interrogado e disser questione isto neste processo. Do palanque do Primeiro-Ministro só me preocuparia mais enquanto investidor internacional um Primeiro-Ministro estar a dizer mas esta informalidade com que eu lido com este assunto é necessária para atrair investimento internacional. Ora, isso é um limbo estranho. Deixa-me só interromper, estás a esquecer de uma coisa. Eu acho que ele fala para os investidores, mas é pretexto porque também quer falar para dentro. Mas os investidores não é despiciante, por uma razão simples. Porque tu tens coisas como os simplex industriais e tudo isso, coisas em que estão muitas empresas envolvidas e que estão neste processo quase como se fosse o tal tráfico. E muitas empresas dizem que Portugal fica um país assustador. Há empresas que não querem ter os seus administradores na prisão 6 dias, já agora, preferia, porque ainda depois são multinacionais, vai-se saber lá fora. Tu viste como é que saiu a notícia da admissão de Costa lá fora, no Financial Times, tudo isso. Era de corrupção. Casos de corrupção. Sim. Portanto, ele tem que fazer, para que chegue também aos Financial Times a vida e tudo isso, as declarações, tinha que fazer uma declaração, não podia ser à porta de cada, tinha uma declaração também formal. E, portanto, há uma necessidade de acalmar. Não pode ser ele a fazer isso. Ele é suspeito, não pode ser ele a fazer isso. Então é tal tem que ser o Presidente da República a fazer isso. Isso é tal. O Presidente da República não podia dizer que olha, o Ministério Público disse que estão todos na prisão porque se facilitaram, mas afinal isto é uma coisa que se chama simplex industrial. As pessoas olhavam para isto e diziam, bem, este país acabou, quer dizer, temos de fazer aqui uma revolução. Deixa eu só ler aqui uma das frases que eu acho que é um bocadinho assumo do que vocês estão a dizer. A ideia de que os governantes não devem agir para atrair investimento, que não devem agir para resolver problemas que surgem na execução de investimentos e que não devem agir para simplificar os processos burocráticos, e eu acho que essas ideias são perigosas para o futuro do país. Pronto, se eu puder comentar isso, eu sou uma pessoa relativamente cética em relação à política industrial. Acho que a atração de investimento através de prioridades políticas tem montes de coisas para dar errado. O Estado não é célere, não é rápido, não é particularmente conhecido por conhecer bem as dinâmicas de mercado que se vão gerar no futuro. Portanto, não sou muito a favor disso, é dos campos em que eu sou mais liberal. Para além disso, e seguindo, era onde eu ia, para além da toada da justiça, a simplificação burocrática deve ser feita com legislação, com processos claros. Não é com precisares de ligar ao ministro para despachar não sei o quê. Não é com já viram o meu e-mail, se calhar temos que ir almoçar porque estes senhores não respondem ao e-mail de ninguém. A culpa do país não funcionar nestas coisas é de António Costa. É de António Costa, que foi Ministro da Justiça, e é de António Costa, que é Primeiro-Ministro. A culpa disto estar como está. E o que tem graça no discurso também é isso, que é, pois, não nos deixam trabalhar, isto de facto, se estivesse mais simplificado, isto não tinha que acontecer desta maneira. Pareceu-me aquele político, vocês vão-me ajudar, que estava dentro do Parlamento e ninguém o deixava sair. Não se lembra? Pinheiro da Azevedo? Exatamente. Está farto de ser sequestrado. Exatamente. Temos de lembrar isso. Estou farto de ser sequestrado. Estou farto de ser sequestrado, mais ou menos, porque o Pinheiro da Azevedo não tinha culpa de estar a ser sequestrado e o António Costa tem muita culpa da burocracia neste país não funcionar e da justiça neste país não funcionar. É, aliás, o principal responsável. Está há 20 anos ou mais em cargos de decisão para tratar de coisas dessas, e tudo o que fez foi promover esta cultura de informalidade. Já o fazia na Câmara de Lisboa,
com os resultados e as suspeitas conhecidas, e agora também. Eu não quero saber se isto vai dar alguma coisa criminalmente ou não. Já Por deu. acaso quer. Eu não. Porque isto, mesmo que não dê nada criminalmente, está mais do que demonstrado. Acho perigosíssimo esse argumento e sou completamente contra ele, que é... então se um tribunal ilibar o Lacerda Machado, isto foi uma injustiça. Não é se um tribunal ilibar o Lacerda Machado, mas se chegar à conclusão que não há provas e que não há fundamento, parece-me um bocadinho grave. Reparem, eu na minha ingenuidade ainda achava que para ser detida durante 6 dias era preciso haver alguma coisa incriminatória contra mim. E não só uma suspeita que me deixasse na prisão uma semana inteira. Isso não te preocupa? Preocupa muitíssimo menos isso, que o Lacerda Machado esteja 6 dias Mas eu preso. não estou a falar do Lacerda Machado, é que acontece ao Lacerda Machado, mas pode-me acontecer a mim ou a ti. Certo, mas está a acontecer ao Lacerda Machado e por coisas em que o Lacerda Machado está metido. Não me está a acontecer. Mas atenção, eu não acho que estejam todos no mesmo... em pé de igualdade neste Mas a processo. questão que o Johnny diz é que a informalidade é que é Eu um percebo, problema aliás, que depois foi o gera argumento nisto. do Johnny na semana passada e eu concordo com o Johnny. Mas mantenham para esta semana, porque esta semana tem vindo esta coisa do mas afinal não era nada. Não, era gravíssimo. O não ser nada não é grave por incompetência do Ministério Público. O não ser nada é grave porque estas coisas, se não são crime, ou se não é fácil provar que é crime, devia ser. Tu não podes ter o teu melhor amigo a andar dentro e fora do Palácio de São Bento, a negociar informalmente em nome do Governo e a ser pago por empresas para influenciar o Governo. Ex-melhor amigo. Ex-melhor O amigo. Primeiro-Ministro não tem amigos. Isso é de José uma, Pedro não concorda. isso é de uma descredibilização tão total. Esse lapso que eu cometi há 6 anos de dizer que ele era o meu melhor amigo, desculpem lá, afinal não é. Houve muito tempo para esclarecer. Houve muito tempo para não nomear para a TAP. Houve muito tempo, em nomeando para a TAP, dizer esta frase. Para mim, esta conversa do o Ministério Público e não sei o quê. A Justiça há de ter imensas falhas na maneira como prende pessoas e não devia. Aliás, estou muito mais preocupado com as pessoas que devem estar presas 10 ou 20 anos por estarem acusadas de coisas mal pelo Ministério Público, por terem traficado droga na Amora, do que com o Lacerda Machado estar preso 6 dias. Ou com o Presidente da Câmara de Sines está preso 6 dias, ou com o Sócrates está preso... É o Sócrates está preso 1 ano. O princípio é que a Justiça funciona mal. A Justiça funciona mal por culpa de quem? Certo? Pronto, é só isso. Mas eu não estou contra ti nisso. Não, mas eu acho que é importante a pessoa focar o discurso, porque a pessoa se foca demasiado o discurso em a justiça funciona mal e estão a injustiçar estas pessoas. Não houve um golpe de Estado. Este primeiro-ministro caiu porque é um incompetente de primeira ordem que durante 20 e tal anos governou estas pastas e conseguiu produzir este sistema péssimo. Tu achas que a direita vai conseguir usar esse discurso? Já está a usar, mas não sei se dessa forma tão... usar exemplar, como tu estás a descrever. Agradeço-te imenso o elogio e eu, apesar de não me achar esse exemplar todo, tendo a temer que as pessoas na direita não tenham esta capacidade de comunicação que eu tenho, que não sendo extraordinária. Porque estão a pessoalizar muito. A minha questão é mais essa. E tu não quer dizer, pessoalizaste também no António Costa, mas pronto. Mas é isso. Eu acho que o que é essencial aqui, e já um bocadinho pegando da semana passada, mas também na tua pergunta do Banco de Portugal, é que as pessoas, os líderes da direita, têm a capacidade de concentração de um cão num jardim, que é cada vez que passa um barulho novo o gajo foca-se nessa coisa. Primeiro... E tem predisposições para coisas que interessam pouco. O carteiro, sirenes, ao contrário de, se calhar, assaltantes. Quando o meu avô, pelo menos, é assim. Portanto, Mário Centeno é um tema tipo um carteiro. O Mário Centeno é um tema tipo um carteiro e João Galamba é tipo uma sirene. Olha aqui, pronto, já falei disto e vou repetir-me, mas é o saco de pancada do PS, dá jeito. Olha este ministro, fuma umas ganzas, tem um brinco. É ele o irresponsável e não a pessoa que o escolhe, que o mantém, que lhe dá o respaldo político todo, que sabe da personalidade de combate dele e precisa dela politicamente, mas quando não lhe dá jeito, descarta-o e deixa que a comunicação social o assassine publicamente. E pronto, e olha, é a vida. Eu não ouvi uma palavra de António Costa
nesta conversa, enquanto enterrou Mário Centeno a entrar no rato, enterrou Vítor Scária no discurso, E o melhor amigo. enterra Lacerda Machado no discurso, e nenhuma palavra para uma pessoa que esteve sempre lá a defendê-lo de todos estes disparates que ele fez. Eu, se fosse João Galamba, estava um bocadinho ofendido com este Primeiro-Ministro. Eduardo Cordeiro, já agora, noutro patamar. Sim, mas é isso, toda a gente é o cordeiro de sacrifício do grande chefe. E o grande chefe e o grande chefe é perfeito, é infalível e faz tudo bem, e é uma figura de Estado que vai tranquilizar os investidores internacionais. Mas isso foi sempre a postura de António Costa. Claro. Poderoso chefão. E muita gente caiu à conta disso. Sim. Zé Pedro Silva, vamos então falar aqui um bocadinho mais do PS, se quiseres comentar. Não, eu tenho que pegar nisso. Deixa-me só ir a... Está bem, então vá lá. Depois vamos aos Vai partidos. lá que eu já mudo. Não, vamos aos partidos, que esta parte é essencial por uma razão simples, que eu não concordo com eles minimamente. Por uma razão simples, que a justiça está num estado... Com eles, mas nós temos coisas diferentes. Tu é que disseste que concordavas com agora, acabaste de dizer que eu concordo contigo. Ok. Eu estou a Eu digo há séculos, e quando eu digo há séculos que o maior problema então no dia que foi essa disse N vezes, até se calhar fui exaustivo, que o maior problema, na minha opinião, deste país é a justiça. Mas o maior... E deixa-me só dizer uma coisa, deixa-me acrescentar uma coisa, que é das razões que desincentivam mais o investimento estrangeiro. Desincentivam? Mas a justiça ou a corrupção? É a justiça. Não estás a justiça. Deixa-me continuar. E, portanto, sou insuspeito de agora estar com essa conversa, porque para mim é o maior problema de todos. Contamina tudo. É a pobreza, o baixo crescimento económico, até os crimes de sangue, porque as pessoas não conseguem recorrer à justiça. Há um dia em que ele se passa, pega na caçadeira. Ou seja, um país que não respeita a justiça não funciona, seja no processo mais simples, seja no processo mais grave, se a justiça não funciona, o país não funciona. Não há outra forma. E de facto nenhum governo, não foi só António Costa, mas este com certeza é responsável ao máximo, nenhum governo pegou nisso e fez as reformas. Agora, o facto de eu ter de eu defender isto não significa que, em certos casos, o caso de Rui Rio há umas semanas, um absurdo completo. Eu não posso dizer, mas o caso de Rui Rio, o problema não é de quem tomou as decisões judiciais, o problema é de António Costa. Isto não faz sentido. O problema é de quem tomou as decisões. Não. Estamos a falar de leis. Leis é um Parlamento, não é um Governo. Portanto, estamos a falar, ou seja, os procuradores, o Ministério Público, todos os agentes. A degradação do Ministério Público, curiosamente, começa a acontecer no fim dos anos 80 e início dos anos 90 e quem não dá resposta é quem governa há 30 anos. Todos os agentes judiciais trabalham com base em leis e numa interpretação que fazem das leis. Portanto, eu volto a dizer, não há dúvida nenhuma que a justiça, o sistema de justiça, eu acho que devia ser refundado. Mas isso não significa que, com base nas leis que existem e nos meios que existem, não encontremos erros crassos que nada têm a ver com os governos. O caso de Rui Rio. Aquilo que foi feito é absolutamente injustificável, porque olhamos, vemos e lemos, não podemos ignorar. Nós olhamos para as coisas, vemos os indícios, vemos o que se passou, vemos qual era a suspeita, vemos a diligência que foi, entrar em casa às 7 da manhã, uma pessoa olha e diz, isto não faz sentido. Isto não tem a ver com governos. Isto tem a ver com alguém que interpretou as leis, recebeu uma denúncia e agiu com base nessa denúncia com um indício fraquíssimo. E não conseguiu fazer ali um juízo em que, não, eu posso chamá-lo para ouvi-lo, mas eu não preciso de entrar em casa, não preciso de tirar o telemóvel, porque não há indícios. Portanto, estamos agora a dar razão a Rui Rio. As coisas são... Dei na altura. Agora, dei na altura. Estou a dizer o país. Mas demos todos na altura, um absurdo. E neste caso, aquilo que eu vejo é exatamente a mesma coisa. Eu não vou, apesar de eu condenar os governos todos que nada fizeram para reformar esta justiça, que pura e simplesmente não funciona, é arbitrária, é uma coisa, é sem pés na cabeça, a todos os níveis, mesmo em termos pessoais, todos nós conhecemos casos absurdos, já para não falar dos atrasos e das garantias todas que existem que permitem que os processos se arrastem durante 20, 30 anos. Já para não falar disso. Já para não falar dos custos. A justiça é para ricos. A justiça é para rico. Só quem pode pagar. E, ou és muito pobre ou és muito rico. Se estiveres ali no meio, não vais à justiça. Deixa-te estar, paga o que estiveres a pagar. E isto é absolutamente... Isto é um crime. Isto sim é o verdadeiro crime. Tramada. Mas isto para dizer que... nós todos conhecemos isso, mas isso não implica que, nos casos em que vamos assistindo,
Não tínhamos que fazer também esses juízos particulares. E o que neste caso me parece evidente é que não há esses tais indícios. E eu não vou culpar António Costa, nem Pedro Passos Coelho, nem Durão Barroso, por uma razão simples, porque as leis já existem. Está-se muito nessa conversa Acho difícil culpar das informalidades. pessoas porque eles estavam com prioridades diferentes nessa altura. Quem foi Ministro da Justiça foi só um desses todos. Eu não vejo os governos como 12, 13, 14, 15, 16 pessoas concentradas num único problema. Por isso é que há várias Mas quando as coisas duram 2 e 4 anos e são em climas de crise económica, é mais difícil haver reformas do que quando não estão em climas de crise económica e duram muito mais anos. Eu não estou a ver o Ministro da Justiça a ter que se preocupar com a dívida pública. O que eu estou a ver é que eu culpo desde o 25 de Abril todos os governos, por uma razão simples, porque nunca houve reformas. Desde o 25 de Abril até ao fim dos anos 80 e início dos anos 90, estes problemas não existiam desta maneira. Sim, mas foi dos órgãos menos reformados de... E estes problemas têm razões às quais tu até te estás a referir de alguma forma, que é ligação terrível do Ministério Público com uma certa sarjeta da comunicação social, particularmente na altura o Independente, mas hoje em dia é o Correio da Manhã e agora a TVI. Isso é um problema de que ninguém tratou e continuamos a credibilizar estas pessoas. Um idiota do Henrique Machado que anda para aí a dizer que o João Galamba devia ter o mesmo destino que o Paulo Pedroso. Quer ser ele a indemnizá-lo? Quer tê-lo um ano na cadeia para depois vir o Tribunal dos Direitos Humanos Europeu e indenizá-lo. Vai ser o Henrique Machado a indenizar o João Galamba porque o vai prender porque ele não gosta dele, não vai com a cara dele. Este tipo de figuras ridículas que nós temos, não temos ERC. A culpa é dos governos, em princípio. O ERC não sei o que isso é. A ERC não funciona, em princípio a culpa é dos governos. E essa relação imprópria do Ministério Público e Comunicação Social Mas se concordamos aí, o ponto que eu vou é, porque é que isso são questões teóricas, concordamos aí, o sistema está mal montado, os reguladores não funcionam, os reguladores não são independentes. Isso é culpa do governo. Concordamos tudo. Dos governos, essa é a primeira. E eu com isto não estou a passar os governos, teve aquele senhor... Um gajo não pode estar não sei quantos anos a bater no António Costa e agora passar a ser um costista. Eu tenho é que pensar, porque se eu me distraio com campanhas eleitorais, a ver se ganham este, eu tenho que analisar, eu tenho que olhar para todos e tenho que dizer, vocês são todos responsáveis. Todos, porque nunca ninguém reformou. Sim. E podias ter reformado. Chega ao ponto de necessidade de revisão constitucional, mas isso aí dava uma discussão muito mais longa e cada vez que se diz isto, fascista. Portanto, isso aí era uma coisa, nem vale a pena ir por aí. Deixa-me só para acabar uma raciocínio um bocado muito rapidamente. É que a questão é esta, os erros para mim, existindo aqui erros, eu não sei se existem ou não, o que eu digo é, perante os indícios desta gente toda que foi detida e dos que foram constituídos arguídos e dos que estiveram em busca de manhã, o que eu olho para aqui é, não parecem existirem, na minha opinião, e tenho direito a tê-la, felizmente, graças a uma revolução, o que me parece é não existirem indícios suficientes. Para que não deixam de ser indícios criminais. Não, com corrupção e não só, porque tens não sei quantos erros, o processo, ou se quisermos, o início do processo parece um queixo suíço, cheio de buracos, cheio de falhas, cheio de erros, cheio de enganos nas transcrições. Que afinal não era um engano nas transcrições, que era o Magalhães e Silva a inventar uma coisa. E sendo que eu não vou pela teoria do golpe, porque eu não concordo que haja aqui uma conspiração por trás, encontro mais incompetência e uma necessidade de querer fazer coisas, mas tenho que terminar, senão não vou chegar a um ponto. É que estes erros, a gravidade destes erros, é porque eu acho que o problema também, o país, para além do problema da justiça, é estruturalmente corrupto e temos que atacar isso. Estes erros prejudicam o combate à corrupção, porque descredibilizam a justiça. O que fizeram ao Rio dá cabo do combate à corrupção, dá cabo da credibilidade da justiça. E, portanto, neste caso, a gravidade é essa. Eu, com um dos envolvidos, claramente estou preocupado, mas com os outros não estou. Só estou preocupado com a imagem do meu país, com a credibilidade da justiça e com o combate à corrupção. Porque se o Ministério Público, que nos representa, se cometer muitos erros destes, isto só torna todos corruptos, e se são todos corruptos, nenhum é corrupto. Mas estamos de acordo. A minha questão é só de priorização e de alvo. Ou seja, de encontrar responsáveis. O problema maior é a justiça. A justiça não é uma pessoa que eu possa culpar. Mas neste caso não foi a justiça que falhou. Foi uma interpretação da justiça por pessoas... Certo, mas o problema maior deste país, dizes tu, é a justiça. Neste caso, mas neste caso a justiça até funcionou. Porque eu acho bem que andem em cima deles. Eu acho bem que vigiem. Se me perguntares se eu acho que os meus governantes devem estar todos sob escuta, não. Mas eu acho bem que andem em cima dos negócios todos. Portanto, de certa forma, eu até era capaz de dizer que a justiça funcionou. Agora um gajo que me vê um almoço de 30 euros, paga por não sei quem, mete gajo na cadeia e... O problema é o processo de como a justiça funciona. Eu tenho que falar com este procurador e tenho que dizer, meu amigo, desculpa lá. Então, portanto, este tipo foi almoçar, pagaram-lhe um almoço de 30 euros e acho que... Mas ainda não foi dentro. Justiça funcionou. A justiça até funcionou, mas o que não funcionou... José Pedro, eu estou só a dizer que se tu dizes que é o maior problema do país, que eu
Acho que o país tem vários problemas, pelo menos em igual nível em relação à justiça, mas mesmo que tu digas que é o maior problema do país, esse maior problema do país é responsabilidade de alguém, de pessoas. Claro. E mesmo que tu digas que são os partidos todos, e eu até podia concordar, não concordo, mas podia concordar que são os partidos todos, acho que não. Acho que o PC, por exemplo, teve uma posição em relação ao Ministério Público que sempre foi muito melhor que a do PS, o PSD também, o CDS não, que é igual ao PS nisto, ou até pior porque foi justicialista, e agora os filhotes são iguais, o Chega e a Iniciativa Liberal. Mas a lógica para mim é, tu tens de responsabilizar alguma coisa por isto estar a acontecer desta maneira. E tens que ter um alvo. E eu acho que o sistema partidário como está montado, os incentivos partidários como existem, não só levam a esta cultura de corrupção, porque as pessoas têm que gerir poder e pagar cotas e andarem com caminhões de dinheiro para pagar cotas, como eu acho que as pessoas criaram a ideia no combate partidário do que o que mandam uns e outros abaixo é dizer que um é corrupto e outro não é. Certo. E, portanto, como deitaram abaixo Cabrita, repara, o Cabrita é constituído arguido num processo que eu acho que é um completo absurdo, porque não sei se é a primeira vez que uma pessoa que vai do banco de trás é acusada de apelar alguém, uma vez que o volante está no banco da frente. Certo, mas o que eu estou a dizer conseguiram constituir o arguido com pressão da opinião pública, e é a constituição de arguido e não a incompetência daquele homem que foi sempre incompetente. O que eu estou a dizer é que tu tens um partido que governa a esmagadora maioria dos últimos 30 anos. O governo para a escolha eu acho que é um governo difícil para fazer reformas não económicas. Eu concordo. Logo aí, um governo que governa a esmagadora maioria do tempo em condições de fazer reformas, que tem o António Vitorino... Mas isso eu concordo contigo. O António Vitorino numa merda em que é ilibado, é o António Vitorino a deixar de ser Ministro da Defesa e a ter que sair. Tem o António, isso é uma grande injustiça. Uma grande injustiça. Tem o Eduardo Cabrita, idem. Tem uma série de ministros e secretários de Estado que acontecem coisas destas ao longo de 30 anos. Nunca fazem nada. E de repente querem entrar para uma campanha eleitoral a dizer aqui dá o rei que a justiça não funciona. Na distribuição, a culpa é de quem? Concordo contigo que na distribuição da culpa não é exclusiva do PS, mas concordo contigo que na distribuição da culpa por via do tempo que governaram e do poder que tiveram, não tenho dúvidas nenhumas, a culpa até é esmagadoramente, não é do PS, a culpa é esmagadoramente daquele senhor, é do António Costa. Sendo certo nestes casos temos só que distribuir a culpa pela questão executiva, que é a reforma da justiça, e a questão legislativa, que eu aí culpo o Parlamento, porque tu também tens um sistema, a questão das leis. Já não existe neste país. A questão das leis depende completamente do governo para funcionar. Quando há maiorias, enfim. Este homem está a acreditar muito menos, está a dizer só neste país. Já disse. Pois é verdade. Maria, vamos falar um bocadinho de eleições. Neto Sapateiro e filho de empresário deixa o comentariado após 6 semanas na SIC e agora é candidato a líder do PS. Pedro Nuno Santos está aí cheio de força, vai ganhar, diria, ou não, as eleições internas do PS. Sentiste que ele está a tentar chegar mais ao centro ou continua a ser um senhor muito radical que... Nunca foi! Achas que não? Nunca foi! Se fosse muito radical não estava no PS. Margaret Thatcher da TAP. Mas que inferno esta história, o radical Pedro Nuno está no PS. Que inferno, já não posso ouvir isto. Há anos a ouvir esta história. Não podes ouvir porque é um bocadinho mau para o teu partido, não é? Não é verdade. Se essa narrativa for andando... Não é verdade. Se fosse verdadeiramente radical, não estava num partido que há anos e anos e anos quase sempre governou ao centro. E 4 deles graças ao Bloco. Ai, desculpa, não queria Mas dizer um homem que diz que vai dar uma tareia nos então banqueiros e nos alemães não é um homem radical. Por amor de Deus, faz kickboxing lá o que é. Também eu faço, aquela barba mas eu sou impecável. radical. É um radical como eu. Kickboxing. É o Richelieu. Desculpa, tu és radical. Isso é por causa da minha barba. Só por causa disso. Impecável, sim. Continuo a achar que esta imagem do Pedro Nuno Santos como o cavaleiro de salvação da esquerda é completamente fabricada, é uma imagem que conseguiram passar bastante bem, que eu próprio e as pessoas que o rodeiam fazem questão de passar. Aliás, conheço várias pessoas do PS que são da ala Pedro Nuno e que acham que o Pedro Nuno é o tipo mais à esquerda que já passou por ali nos últimos anos e que tem todo o interesse e toda a vontade em refazer acordos à esquerda, ainda mais à esquerda, em governar com a esquerda. Não tem! Claro que não tem! É um homem da máquina do Partido Socialista, claro que não tem. O PS, sempre que puder não fazer acordos à esquerda, irá não fazer acordos à esquerda. Esta ideia de que ele vai querer
Ele vai querer fazer um governo mesmo de esquerda e com os outros partidos de esquerda, porque a geringonça foi tão boa. Não vai querer, claro que não vai. Mas tu não concordas? Por exemplo, eu acho que isto é um homem super preparado quando tudo o que ele diz é quase filosofia. Ele disse, aqueles que não fazem e não decidem, os que se limitam a gerir e a manter o que existe, esses raramente cometem erros. Isto é um homem que está nitidamente preparado para ser primeiro-ministro, ou não? Mas eu não duvido que Pedro Nuno Santos esteja preparado para ser primeiro-ministro, mas a pergunta não era essa. Se não perguntaste se eu achava que ele estava preparado para ser primeiro-ministro, perguntaste-me se eu achava que ele era o cavaleiro da esquerda. Isso eu acho que não é. Aliás, por acaso perguntaste se eu estava mais moderado ou mais à esquerda. Sim. Parece-me igual. Mas não achas que Pedro Nuno Santos é um bocadinho mais chato para os partidos à sua esquerda, pelo menos em tempo de campanha? Olha, poderá ser um desafio grande? Noutra conjuntura eu até poderia achar que sim, olhando a forma como o governo do Partido Socialista caiu de forma tão abrupta, diria que ele não tem um caminho fácil. Mesmo quando... E tu devias estar a cavalgar, tu e o teu partido, o facto de terem sido o único partido que ainda está vivo a terem pegado na bandeira da corrupção e dos interesses há 20 anos, em vez de estarem a dizer o Ministério Público... Mas estamos aqui a ter uma coisa de consultoria. Isso pode... Mas ali, se tiveres ouvido a Mariana Mortágua na segunda-feira, foi precisamente isso que ela disse. E bem... E não é novidade para ninguém que o Bloco há anos e anos e anos que fala da corrupção e que pega nesse tema. E portanto pegará durante a campanha. Muito antes de haverem aqui partidos de extrema-direita a querer Acho isso um insulto ao Paulo Portas, mas de resto, Paulo Portas pegou nesse tema num partido tão pequeno, estamos aqui a falar de corrupções e de questões de favorecimentos e de tráfico de influências, num partido tão pequeno, ter um caso gravíssimo de alguém que soube de uma casa que estava à venda pela Segurança Social por 300 mil e transformou em ajudamento local, não é? Todos têm telhados de vidro. Um caso. Num partido tão pequeno, é que o PS tem um bocadinho mais gente. O Bloco de Esquerda é um bocado pequeno em termos não só de deputados, como de ex-governantes e pessoas titulares de cargos públicos, neste caso, um vereador. Ou seja, é capaz de estar em quarto na história de partidos portugueses com mais deputados. Portanto, a corrupção vai ser utilizada. Talvez. A corrupção vai ser utilizada durante a campanha. A porcentagem. Então, mas faz lá, olha, compara por exemplo. Então, isto estava a Terra de Magos. Olha, como começo a lembrar de Magos. Estava a Terra de Magos. Era só. Qual é que foi o início de corrupção? Não sei o que se passou, mas sei que se passou qualquer coisa. Aconteceu que. Aconteceu que eles eram a favor de rodeos. Aconteceu que a candidata independente que o Bloco de Esquerda apoiou fez umas declarações que eram contra a visão maioritária do partido sobre touradas. Mas isso foi porque foi comer uma caralhota ao Almeirim. Mas desculpa, mas isso não tem nada a ver Estamos a falar de coisas que não interessam agora para o tema. Não tem nada a ver Maria, uma coisa com a podes outra. responder-me a uma pergunta que é se a corrupção vai ser então utilizada pelos partidos à esquerda durante a campanha? Estás-me a fazer uma pergunta à qual eu não tenho qualquer informação para te responder. Eu só pergunto. Tu falar com os líderes da esquerda? Não é que eu não falo com os líderes da esquerda, mas como devem imaginar, ainda na última semana ainda não pensei. Deixa-me lá perguntar qual é que vai ser o tema da campanha. Não, honestamente, eu nem estou a querer pensar muito nesta campanha porque acho que vão ser uns tempos muito horríveis. E acho que o discurso público vai estar novamente minado tanto de mentiras da extrema-direita como de uma tentativa do PS de voltar a pôr o Chega como o grande papão e que têm que votar no PS para para impedir a ameaça do Chega aliado com a direita, sendo que eu não tenho bem a certeza que esse argumento agora funcione tão bem como funcionou da outra vez, porque houve muita gente que se arrependeu de ter votado por uma maioria absoluta e com razão, como se vê, não é? Se vai ser o tema, acho que vai ser um tema que vai ser falado, como é lógico, mas é assim, se tu fores ver de campanhas antigas do Bloco de Esquerda, esse tema nunca saiu de cima da mesa. O tema da corrupção sempre foi Sim, mas às vezes é lateral. Na última fizeram muito mais conversa antifascista que genérica, que não diz nada às pessoas, e se calhar se fizerem uma conversa de este senhor é amigo Luís Filipe Vieira, este senhor andava na autoridade tributária a ensinar como é que se gamava. Como é lógico, mas não é um discurso estranho ao Bloco de Esquerda, não é uma bandeira que não é um assunto pelo qual o Bloco não se tenha batido nos últimos anos e desde há muitos anos. Por isso eu diria que logicamente, pensando logicamente sobre o assunto, não vejo porque é que esse tema não há de fazer parte de uma campanha eleitoral, até porque tem feito sempre, não fazia sentido agora que há todo um escândalo de possível corrupção que agora saísse da ordem do dia.
Joné, sei que não vais concordar com a minha pergunta, porque tens uma leve esperança de um certo regresso, mas pela primeira vez, ou em muito tempo, estava um amigo meu a comentar, jornalista, dizer que temos umas eleições com 2 candidatos a primeiro-ministro que não tinham funções governamentais, ou seja, não eram primeiro-ministros. Portanto, Pedro Nuno Santos, presumivelmente, e Luís Montenegro. Isso ainda faz com que o resultado seja mais imprevisível. E perguntar-te se achas que Pedro Nuno Santos é de facto o melhor quadro que o PS tem agora. É a primeira vez que há uma eleição aberta, sem incumbente, em muito tempo. É verdade, é para aí a primeira vez desde 1995. Não, a primeira vez desde 2002. 2002 é isso. E de facto, tal como em 2002, se calhar o PS tem um líder. Só a coisa da esquerda acho importante. E do Pedro Nuno Santos se é à esquerda se não é, só queria dizer isto no da Maria. Eu acho que, para além do argumento óbvio de que o Pedro Nuno Santos fez um programa de austeridade na TAP e quando foi preciso governar à direita governou, porque de facto é uma pessoa do PS e portanto plástica e pragmática, avaliando o percurso, as ideias, o que defende e comparando, Pedro Nuno Santos está à direita tanto de Ferro Rodrigues como de Jorge Sampaio. Evidentemente, portanto não é o líder mais à esquerda da história do PS, nem pouco mais ou menos. Que sejam pessoas que não ganharam eleições legislativas pode assustá-lo ligeiramente, mas de facto ele não está à esquerda deles. É uma eleição aberta, em que eu acho que o Pedro Nuno Santos, pelo menos até agora, não apostou muito no discurso do medo da extrema-direita. Até disse, a proposta PSD Iniciativa Liberal é radical que chegue sem precisar do Chega e será mais à direita que um governo de Pedro Passos Coelho. Eu concordo com o governo Luís Montenegro Rui Rocha seja um governo mais à direita que um governo Passos Coelho Paulo Portas, concordo. Acho evidente, acho até evidente, pelo tempo da troika que o Luís Montenegro está à direita do Pedro Passos Coelho, pela maneira entusiástica como defendeu as políticas de austeridade, que não foi a maneira do Pedro Passos Coelho, apesar de alguma comunicação um bocadinho atabalhoada, nunca foi com o entusiasmo que ele defendia aquilo, era sempre com uma certa solenidade, de tipo, isto é muito mau e eu sei que isto é muito mau. Mas é o valor mais seguro do PS para vencer eleições ou não? O Pedro Nuno Santos? Sim. É o valor mais seguro do PS. Em princípio, se tivessem conseguido a coisa do Mário Centeno ser Primeiro-Ministro e ser Primeiro-Ministro durante os tempos, isso era um valor um bocado mais seguro. Mas nem falámos muito nisso, mas pronto. Mas não deu para fazer e o Mário Centeno não é militante do PS que eu saiba e o PS lá está, é o baluarte da democracia quando dá jeito e portanto não vai fazer primárias, vai fazer diretas, porque assim é mais fácil de controlar. Acho ridículo por acaso que um partido tenha dado finalmente o passo certo. Falávamos há bocado de libertar os partidos dos grandes interesses e dos caciques. As primárias são uma maneira de fazer isso e o PS, à primeira oportunidade que teve, renegou esse legado, seja com o António Costa enquanto Primeiro-Ministro, que disseram, ele é Primeiro-Ministro, que é um disparate, há primárias no Estado. Joe Biden vai ter uma primária, vai ter 98% dos votos, mas há uma primária. É uma eleição como qualquer outra, também há diretas quando só há o Primeiro-Ministro. Houve diretas para eleger António Costa, podia ter havido primárias. Participava menos gente, mas é um modelo mais aberto e mais justo. O mesmo acontecerá agora de haver diretas. Acho uma vergonha, uma tristeza. Garante em princípio a Pedro Nuno Santos uma vitória folgada porque tem um controle do aparelho evidente, uma marcha tranquila porque já conquistou Francisco Assis e portanto José Luís Carneiro já não é... Até lhe agradeceu no discurso, fez logo referência. José Luís Carneiro já não é a pessoa do centro para a direita do PS, é uma pessoa do centro para a direita do PS porque outras estão com Pedro Nuno Santos. E para além de Francisco Assis, Ascenso Simões também, que apesar das pessoas poderem achar engraçado o que ele diz, tem peso aparelhístico, digamos. Sim, queria distribuir umas lambadas a Vítor Scani, não é? Exatamente, é uma pessoa assim colorida. Mas fez isso uma coisa qualquer no Twitter que foi... Chamou ele já disse várias uma coisa horrível a alguém, sim. Depois disse que não era ele e que a conta era de outra pessoa, e depois fez outra conta. Ele é levemente maluco. Depois apareceram tipo 7 contas. Levemente. Ele é uma personagem, eu por acaso acho-lhe graça. Isto para dizer, acho que é o valor mais seguro do PS, sim, é o mais carismático, em debate. Todas as falhas que o Pedro Nuno Santos tem... Ele tem de facto muito carisma. Eu não consigo perceber muito bem o que é que as pessoas estão todas a destacar o carisma.
Eu vi o comentário, por exemplo, ele na SIC Notícias, aquilo O comentário era hiperinstitucional. O discurso também, eu não sei que isso, carisma acho que é foi que terá. a montanha que Carisma pegou o tinha eventualmente José Sócrates, mas Eu acho que ele tem bastante carisma e o discurso, Mas isso eu acho foi carismático. O discurso foi forte. Bem escrito, não é carismático. Não, e bem entregue. Eu gostei. Sim. Achei que... Há quem discorde disto, eu achei bem entregue. Acho que o comentário era uma tentativa de, tal como o discurso, tal como a entrevista seguinte, eu sou uma pessoa séria. Porque o Pedro Nuno Santos já não precisa, infelizmente para a Maria Escaja, já não precisa de bona fides de esquerda, já a tem. Ele já é o homem da esquerda. Ele agora vai ter que conquistar o centro. Toda a campanha do Pedro Nuno Santos vai ser feita a conquistar o centro. Olhem para mim tão sério. Sim, sou uma pessoa a sério. Sim. E a verdade é que pode até vender, que não é? 2013 foi há 10 anos, cresceu, tornou-se um institucional, foi ministro, não prometeu lambadas a ninguém, não andou de brinco, e portanto é uma pessoa comparativamente séria. E Não ficava nada mal. o único medo, a única preocupação que eu tenho é que se passa um pano na conversa que ele tem do lucro da TAP e no lucro da CP, da maneira como é que ele consegue isso. E que de facto a ferrovia sim é uma montanha que pariu um rato, é um ministro que parece hiper ambicioso E e depois ligar tudo pelos Tinha grandes defensores nas redes sociais. e depois executa mal, e esse é o legado de Pedro Nuno em todos os campos de atuação que tem até hoje. Muita ambição no projeto, pouca execução prática, tirando mesmo a Jeringosa, que ele acabou por não conseguir dar sequência, que era um projeto dele. Portanto, acho Pedro Nuno Santos sofre de ejaculação precoce política. eventualmente, agora, o que é que eu te digo? Todos os defeitos que ele tem, a falta de capacidade de apresentar resultados, a falta de percurso fora da política, que normalmente pode ser explorada como um defeito, a falta de experiência política executiva, todos esses defeitos que tu lhe podias apontar, o Luís Montenegro tem mais, em todos, e portanto ele nesse sentido é o candidato mais forte do PS, porque as qualidades são melhores do que as da oposição e os defeitos não são anuláveis, não são atacáveis pela oposição. Portanto, nesse sentido, é o melhor momento da história para candidatar Pedro Nuno Santos. Muito bem, temos 10 minutos. Pedro Silva, quero que me garantas aqui e que digas aos portugueses o que é que vais fazer se Pedro Nuno Santos vai ser candidato a Primeiro-Ministro e vencer as eleições. O que é que eu vou fazer? Sim. Eu vou votar, mas não é nele. Se ele for Primeiro-Ministro, não é seguramente à minha conta. Não é seguramente à minha conta. Eu sou sempre eu tenho esta formação católica, portanto estou sempre aberto, apesar de não ser praticante hoje em dia, mas tenho a formação e a cultura, e então estou sempre aberto a ver e ouvir, agora, sabes? A descobrir a luz. Sim, mas so far está difícil. Agora, vamos ver. Eu não achei o discurso nada bom, nem na forma nem no conteúdo. Na forma até fiquei um bocado espantado, porque eu achava que ele tinha alguma experiência e parecia-me que estava a aprender a ler. Porque na frase, a meio da frase mudava a intuação, porque descobria que era para... Eu inicialmente estava a ouvir, a andar a fazer uma caminhada, e portanto, quando se está a ver a televisão está-se distraído com muitas coisas cénicas, não é? Mas a ouvir está-se permanentemente atento ao discurso. Ele mudava a intuação a meio da frase, eu achava que ele discursava muito melhor. Mas isso é a forma, é pouco importante. O conteúdo achei péssimo. Achei péssimo porque é aquele discurso de Jota. É aquele discurso que eu escrevi várias, quando é nessas vidas, não é? Aquela coisa, o interior do país, temos o Portugal inteiro, aquela coisa, pá, coisas muito básicas. Mas ele é um Jota, não é? Quando é completamente essa formação. E esses defeitos. Porque não tem profundidade política, é tudo muito superficial. Pois sabemos, temos que ir para o interior. Pois claro, sabemos que o país está feito a meio. Então, está tudo bem. E sabemos que o país, pois é, passar a mão pelo pelo das ilhas, não é? Não é só o continente, é insular. Tudo isto, a mim me pareceu com muito... Atenção, eu acho isto, mas acho que isto tem... Funciona no eleitorado, porque estamos perante um eleitorado um bocado básico, por isso, senão também não estaríamos com a classe política que temos, porque não pode haver um espírito crítico assim tão grande quando assistimos a tantas coisas. Portanto, eu não gostei do discurso. E na parte em que me parece mais importante o que ele tinha para dizer, que é como é que ele encara a relação dele com as outras forças, esquerda e direita, então mas aí já é uma opinião, já não é uma opinião que eu posso ter objetivo, é subjetivo, mas achei trágico. Achei trágico porque ele vira as costas à direita, com arrogância,
portanto, ele recupera, não recupera porque nunca saíram daí, mas a 2000 e... quando é que saiu o seguro? 2014? 14? Não? 14. 14? Ok, sim. Portanto, desde 2014 que Portugal está a perder em termos de estabilidade política, de progresso, de tudo, porque um grupo dentro do PS liquidou o líder, porque o líder se preparava para ter um ou outro acordo central com o maior partido da oposição. Não era vender a alma ao diabo, era um acordo. E como havia uma sede de poder e andavam todos, em que Passos Coelho também tem essa sede de poder, que é o chumbo do PEC 4, portanto, eu aqui digo que andam todos ao mesmo. Querem todos o poder a correr. Mas José Seguro queria uma coisa que era, queria falar com eles, combinar, foram a Belém, Cavaco Silva estava ali a gerir aquilo tudo. Mas desde esse ano, então, que PS e PSD, que há uma cisão no Bloco Central... Foi em 2013, depois é que provoca a golpada de 2014, mas o ano do acordo é 2013. 2013. Não, mas eu digo que quando há as divisões internas ou seja, é quando há a divisão quando Costa fica com o partido, é que há essa divisão. E Nuno Santos é o herdeiro disso. E nunca mais, mas Costa manteve isto. É o herdeiro e o arquiteto. É o herdeiro e o arquiteto e manteve isto até hoje. E esta cisão ao centro, completamente absurda, patética, e que só teve como leitmotiv a questão da chegada ao poder, faz com que todos estes radicalismos estejam a ganhar imenso. Porque estes moderados andam todos à batatada a ver qual deles é que é o mais radical. Um encosta o outro ao Chega, o outro encosta o outro ao PC e, portanto, neste meio, nestas coisas, vai tudo subindo por aí. Carisma, não encontro nada em Pedro Nuno Santos. Não sei se, o único carisma que ele pode ter é um Mitsubishi carisma, porque eu não vejo mais carisma nenhum. Acho que é completamente... eu não consigo ter umas vezes umas coisas, outras vezes diz outras. Se tu disseres é bem falante, isso talvez nas entrevistas parece que é muito convincente e acho que aquilo resulta junto do eleitorado, mas não tem estrutura, é um J puro, não evoluiu o pensamento. Tem aquelas frases feitas muito superficiais, demagógicas, que as pessoas gostam. E claramente, eu não concordo com o Joné quando diz que ele vai pescar o olho aos moderados. Eu acho que ele vai pescar o olho completamente à esquerda, vai virar isto tudo à esquerda. Vai dizer que à direita é tudo fascistas, e vai dizer que ele é aquele homem da esquerda, vai comer os outros de cebolada, e portanto, essa é a minha leitura. Vamos ver. Para terminar, só a questão vamos ao Chega, porque é parte do discurso que me parece... Estão a giro a ver eleições, porque tu vais estar tão enganado depois no dia das eleições. Vamos ver, está aqui já assegurado. E mesmo na campanha vamos ver se achas que ele vai estar a fazer a corte aos moderados, ou se achas que ele vai pôr já começou. Vai pôr quando? No discurso não põe. E na entrevista. Acho que estás a ver a minha leitura da tua leitura é que tu não gostas do gajo. E eu também não gosto do gajo, mas acho que é preciso de ver... Também não tenho qualquer apreço. Acho que é preciso de ver para além de não gostar do gajo. Eu amo ele. Não. Diz-me lá o que ainda temos que mandar as pessoas. Não tem nada a ver com gostar ou deixar de gostar dele. Não simpatizo com a figura política, pessoalmente não o conheço, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com o facto de também não simpatizo com o Luís Montenegro, porque estou farto de dizer mal o Luís Montenegro, portanto, não é por isso que não se faz a análise. A questão é muito simples, ele vira completamente o discurso, ele torna a direita toda, agora até a iniciativa liberal é radical, torna todos radicais, por isso é que eu vão ser todos fascistas, e há uma coisa que é muito simples, eu aí estou completamente com o Carlos Moedas, quando faz um discurso, enfim, uma pequena entrevista lá no Web Summit, mas em que espero que tenha tido algum efeito na nossa classe política, porque não se pode mesmo marginalizar os eleitores do Chega, por uma razão muito simples, porque o Chega não são os seus eleitores, e há naquele conjunto de apoio àquele partido muito descontentamento que tem a ver, nomeadamente, com pessoas como Pedro Nuno Santos. Nós temos visto a transferência de votos do PSD para o PS para o Chega. Sim, portanto. Tem a ver com pessoas como Pedro Nuno Santos, tem a ver com aprovações de indenizações por WhatsApp e que depois afinal não, e agora fazem um despacho, que é a maneira de fazer política de Pedro Nuno Santos, às 3 pancadas, como se estivesse lá de facto ainda na JS. E portanto, todos esses casos, toda essa balbúrdia no Estado é que faz com que muita gente perca a cabeça e apoie um partido que ele diz que é racista, xenófobo e homofóbico, mas isso é quase um dano colateral, porque há muito eleitorado no Chega que não é racista, nem xenófobo, nem homofóbico, mas que está farto disto. Racistas normalmente E ele não consegue perceber isto. Eu até acho que não precisas dizer isso. As pessoas podem ser racistas, xenófobas e homofóbicas e tu não as queres marginalizar. Não é boa resposta para essas pessoas. Tu podes dizer que nem para essas. Tu ires ao choque. Mas não é nem para essas. Em princípio, aquele partido, as coisas que defende, aquele partido nasce de ser um partido racista e xenófobo. Nasce. Qualquer... Tu, ao votar naquilo, mesmo que não subscrevas, pelo menos fechas os olhos a racismo aberto e objetivo. Homofobia, também. Portanto, não me parece
justo estar a dizer eu voto num partido racista, xenófobo e homofóbico, mas eu não sou. A questão não é essa, a questão é que ele no discurso, ele utiliza esses termos, porquê? Porque é como eu te digo, que eu acho que ele vai fazer isto durante toda a campanha, vai catalogar aquela gente toda. Mas eu concordo que essas pessoas não se devem marginalizar. Não se devem marginalizar nem essas. É que André Ventura já se está meio a fazer-se de pessoa séria. Não se devem marginalizar essa, nem muitas outras. Mas onde eu queria chegar é que o descontentamento de muitas pessoas que estão a pensar a votar no Chega, como eu digo, não tem nada a ver com racismo, nem xenofobias, nem homofobias, não tem nada a ver com isso, tem a ver quase como o rebentar a bomba, porque e mais uma vez, por políticos como Pedro Nuno Santos, que ainda há pouco estava mergulhado numa crise, que é parte da crise do governo, e agora aparece como se não fosse nada com ele. E as pessoas estão fartas e estão desesperadas. E nem querem saber, deviam querer, na minha opinião, nós devemos sempre, por isso é que eu sempre falei do PCP, o PCP é o Partido Comunista. É Partido Comunista. Se me disserem que, mas depois nas propostas de governo não está lá. Mas é um Partido Comunista. Portanto, quando as pessoas pensam... que todos os eleitores do PCP são comunistas. Quando as pessoas pensam... Certo. Não, como é evidente, não. Eu sempre disse que o PCP conquista votos a dizer é só salários. Tens ali no Largo do Rato um catrapázio enorme que diz chega de conversa, mais salários. Isso é fácil, não é? Um gajo ter votos para dizer que é mais salários... Mas quem vota? Vota nos mais salários. Está a votar no Partido Comunista Português. Certo, mas é o que eu estou a dizer. E os do Chega devem ter a noção, quando votam no Chega, quase como se para partir isto tudo, aquela ideia de que isto tem que acabar, tem que ir abaixo, têm que pensar que estão a votar num partido que também tem essas coisas todas por trás. Mas eu concordo com o Moedas quando diz isto não se pode marginalizar. E o que fez Pedro Nuno Santos foi isso mesmo. E vai fazer o tempo todo. Vai fazer aquela coisa de fascistas, extrema-direita, a começar no PSD. E eu é que sou aqui o homem da esquerda, pode ir um bocadinho ali ao centro também, mas eu é que congrego isto tudo. Eu sei que me queres um bocado, mas só para terminar, temos que ir ao PS e ao PSD. O PSD também existe, não é? Muito rapidamente, eu acho que o PSD não pode estar por meio. O João vai ficar podre comigo, mas tem que ser, eu tenho que dizer o que é que penso, quem diz a verdade não merece castigo. Por que estás a apontar para mim? Estou aqui a comentar os dois, mas tens que me proteger. Eu não mereço castigo. O PSD não pode estar permanentemente em cima de eleições com convulsões internas. Não pode. Eu digo isto, o João Neves está a dizer que eu estava a dizer isto tudo de Pedro Nuno Santos, porque não gosto dele, também não gramo o PSD, não gramo nenhum, também estou à vontade, estou mal com todos. Mas tenho que analisar as coisas, enfim, e pensar como é que é melhor para o meu país. E podemos assegurar que o João Maria Joné é o responsável. Pronto, o PSD não pode estar permanentemente em convulsões internas à porta de eleições. E eu chego à conclusão, eu refleti bastante sobre isto, o que é que eu faria se estivesse lá no PSD? Eu chego à conclusão que o líder que eles têm agora é o líder que eles têm. Tu dizes-me assim, é fraco, é fraquíssimo. Ainda ontem eu ouvi uma saída dele, estava ali na TSF e digo que de facto isto não funciona. É fraquíssimo. Só que nós temos que, eu acho que a política também tem que se abrir um bocadinho. Temos sempre esta ideia, PS, Costa, Pedro Nuno Santos, os partidos do Bloco de Esquerda, a Mortágua, nós temos que os partidos, é muito mais gente. E ainda há bocado falávamos de David Cameron. Porquê que o PSD não se junta a Montenegro? Outra ala, não aparecem senadores, não tem que ir para Primeiro-Ministro, mas não manda só o Primeiro-Ministro. Eu acho que o PSD tem que pensar assim, eu não vou a tempo de ter outra vez convulsões internas em cima de eleições, porque isto é dar ouro ao bandido. Portanto, o que tem que fazer tem que se unir. É o que lá está. Tu dizes-me assim, é fraco. Mas é o que lá está. E, portanto, venha para a escolha, venha, junte-se a este. Tem que se resignar. Foi seu líder parlamentar, dê-lhe o apoio. Mas repara que ele, até te ponho outra. Um líder do partido não tem que ser o candidato a primeiro-ministro. Exatamente, já para não falar dessa. Mas nós temos que... Nós cai muito... O Luís Montenegro, saiu um artigo na segunda-feira do Pedro Gomes a falar disso. O Luís Montenegro pode ser convidado, pode convidar, ter essa nobreza de perceber que calhou aqui acontecer este momento, mas que ele não está propriamente preparado para isto, e convidar o Pedro Passos Coelho para ser candidato a primeiro-ministro. Já aconteceu noutros países. Pode perfeitamente. E eu acho que isso não é convulsão interna nenhuma. Eu não defendo uma convulsão interna, eu defendo uma coroação. Eu quando digo convulsão, digo eleições, mesmo, mas eles têm que pensar, mas é que têm mesmo que pensar e ter uma estratégia, porque nos últimos anos não têm. Mas não é preciso haver eleições, é só preciso olha, sair. Só preciso sair. Bom, nós não vamos sair porque ainda temos que mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é pró. Vamos então saber que concertos Maria Escaja tem hoje para nos vender. Se tiveres muitos, dá-me um a mim que eu não tenho nada a dar-me um. Não, por acaso tenho um concerto. Não, são vários. Primeiro quero só referir que pela primeira vez na semana passada houve uma pessoa que veio ter comigo e que me disse que tinha seguido uma recomendação minha. Isto foi no concerto de Inês Marques Lucas e eu fiquei muito feliz. Muito bem. Posso ou não ter dado um abraço a este rapaz. Mas sim, pela primeira vez disseram-me
que tinham seguido uma recomendação minha. Eu fiquei muito feliz com esse Mas já seguiram muitos mais, desta vez disseram, então já seguiram muitos mais. Não tenho a certeza disso. Acredita. A minha recomendação desta semana é, na verdade, um evento que vai acontecer na próxima, que é o Super Boca em Stock, que é, como sempre, em Lisboa, em salas perto da Avenida da Liberdade, como o Capitólio, a Casa do Alentejo, o Coliseu, etc, etc. E o que é que eu recomendo ver? A Inês apenas, a Inês Monstro, o Legendary Tiger Man. Inês apenas? Pois, também não percebo. Se é Mas que Inês cena- apenas... Mas que nomes é agora estes que é apenas, sós? Não, sim. não, Já é agora este que isto... Nota-se mesmo que não viste o Festival da Canção. Não vi. Pois. Inês tenho apenas, amigos que Inês viram. Monstro. Mas apenas é prima do João Só, pelo lado da mãe. Olha, os só com os Capitão Fausto. E do António Senão? Não estavas com pressa. Não. Estou a levar. Quem é que estava com pressa? O Legendary Tiger Man e a Ana Calvi, que eu já não vejo há muito tempo. Já não vais tinha recomendado o Tiger, mano. Não. Não sei quem é. Que uma vez vi a Ana Calvi num live em 2011 e foi um belo concerto e estou curiosa para ver novamente. E eu quero também abrir uma votação ao público do enquete que eu comecei no início deste podcast, Aqui em direto. que é: quem é que é a pessoa mais engraçada? João Maria Joné ou José Pedro Silva? E eu peço às pessoas que votem. Puseste isso onde? Mas espera, mas porquê que, Não, mas vou pôr. porquê que nos estás a excluir? Acho que é Nós não evidente. somos. Não somos nós. Acho que Ok. é evidente. Mas pronto. Bom, Maria, já acabou. E para a semana, olha, agradeço Para a semana é estes pena, olha, episódios. de facto é pena que ela já não volte. Mas tem Mas pena. foi um bom último. Não, foi interessante. Acabei em grande. Sim, sim. Foi sim. ok. Tens mais alguma... Não tens, pois não. Pois não. Zé Pedro Silva, vais mandar as tuas onde? Olha, eu tenho tido uns dias um bocado difíceis a todos os níveis e mais alguns, e portanto não tenho visto nada, não sei o que é que se passa, mas felizmente recebo há pouco um aviso que, portanto, isto vai ser mandar as pessoas a um sítio, talvez o mais estranho que alguma vez aqui tive, o que aliás não é fácil, mas recebo uma informação à população do exercício militar na calçada da Ajuda. E então a Junta de Freguesia de Belém vai informar que nos próximos dias 27 e 28 de novembro vai decorrer nas antigas instalações do Regimento Lanceiros 2, na calçada da Ajuda, o exercício final do curso de controle de tumultos. Durante a execução das atividades relacionadas com o exercício serão executados lançamentos de coquetéis Molotov. Serão ainda executados disparos, munição de salva, bem como algum ruído de forma a aproximar o cenário a uma situação o mais real possível. O exercício vai decorrer no período diurno e prolongar-se-á pelo período noturno. Mas nós podemos participar a isto. Espera, apesar de todas as atividades serem executadas dentro das instalações militares, tens aí a tua resposta, não podes, a menos que sejas militar, podes ter vida dupla. Já cortei o cabelo. E salvaguardando todas as medidas de segurança, poderá existir algum alarme junto da população civil. Portanto, a minha recomendação é que as pessoas andem ali por Belém para começarem a ouvir coquetéis Isto Molotov. começou com o tsunami e agora já vai... Eu não sei se... Vamos ter que nos preparar Mas para houve alguém. a cena, eu acho Olha, Estamos a preparar-nos. podes responder. Respondem à mensagem da Junta a dizer que tens uma amiga que gostava muito de experimentar lançar lançar um coquetel. Deixa estar que Estás você no não vais. partido certo. Exato, deixa lá ver se não vais lançar uma a sério. Não, a partida não está nada em vista, mas pergunta, ela responde. Já partem montras e nós também podes partir montras já e pintar pessoas. Eu já tenho a minha opinião sobre Pintar pessoas. Deixa-me só. Pergunta se eu posso. Não, isto mandaram-me no Deixa grupo. só- Eu não Cala estou- lá a boca, só chama. eu não estou a falar com a Junta, isto foi uma coisa só que me Nem mandaram. podes falar. Vá. Era só isto que eu tinha para mandar, por acaso tinha mandado alguma coisa, mas agora passou-me. Está bem, já te lembras. Aquela pessoa que respondeu a SMS da Federação Vou Civil. mandar as pessoas. Já sei o que é que era. Ai, meu Vou Deus. só dizer, é a Câmara de Lisboa, quando faz o alerta de tsunami, pá, foi em cheio, porque fez o alerta de tsunami e depois houve mesmo um tsunami. Foi político, mas aquilo foi engraçado. Como é que eles põem as sirenes a tocar e cai isto tudo? É verdade. Já tinha avisado. O país é Lisboa. É. Teorias da conspiração? Moedas é o melhor político que temos. Que ela sai, lá Certeza. sai. Vou Avisa isolar, logo. vou isolar Sim. isso. Eu vou mandar as pessoas a um filme que se chama The Old Oak, que é o último filme, acho eu, ou poderá ser o último filme do realizador histórico britânico Ken Loach. Tem 87 anos e fez agora um filme, que é um filme redondinho, fofinho, mas eu acho que as pessoas devem ir ver, porque às vezes vamos sempre ver um filme à espera de coisas muito agressivas e coisas muito violentas e sentir imensa coisa. E na verdade esta é uma história muito simples de famílias sírias que chegam a uma vila rural em Inglaterra e há ali logo um ambiente hostil, que nós vimos muitas vezes
nos últimos anos, mas depois ali, a partir da solidariedade, organizam os almoços e todas essas fricções transformam-se assim, numa espécie de abraço fraterno entre etnias muito diferentes e encontram pontos comuns. Eu gostei porque assim, este realizador é muito portanto, militante, é de facto um homem de esquerda, e que nunca escondeu e que fez sempre filmes com essa leitura do que ele pensava sobre a Inglaterra, sobre as feridas abertas por constantes crises sociais e económicas, e gostei que este fosse o seu último ato, e de um homem. Eu fui ouvi-lo na terça esta semana, porque ele, presumo, foi muito engraçado, mas ali no Cinema Animas, e ele aos 87 anos continua a ter muita esperança de que, enfim, se nós pusermos de parte as nossas diferenças e olharmos uns para os outros e tentarmos ver na amizade uma ideia de seguir em frente, o mundo poderá ser um sítio melhor. Eu acho que isso é muito bonito. Johnny, vais mandar as pessoas onde? Então, vou mandar as pessoas a uma coisa que eu não posso ir com muita pena minha, que é mais uma na Felada, às 6h30 da tarde de segunda-feira, dia 20 de novembro. Há mais uma sessão do podcast de Raquel Vaz Pinto com o Pedro Vieira, Amigas de Eleonor, que eu já fui às 2 primeiras e gostei bastante. Não posso ir porque vou ao lançamento do livro de um amigo meu, que é o Eduardo Batista Correia, uma grande personagem da nossa praça, que se chama Falta Fazer Bem Feito. Não sei se é bom ou se é mau, não li o livro ainda, não é? Mas o Eduardo é uma pessoa com graça. O livro vai ser apresentado pelo Luís Altino Moraes, que acho que é logo... tem graça. Tem de facto graça. Começa logo aí. Começa logo a ter graça por aí. Mas vão almoçar onde? Exato, a questão é essa. Não, é à tarde, é às 6h30, por isso é que eu não posso ir a outra. Então vamos jantar. E depois eu vou recomendar uns senhores só porque eles me mandaram os livros, mas eu não li os livros, portanto não vou recomendar os livros deles ainda. Mas já recomendo aos senhores. Só os senhores. Só os senhores, porque foram simpáticos e mandaram-me um livro, que são BCF Editores. Mandaram-me 2 livros pequeninos que me parecem bastante giros, mas como eu ainda não os li, não vou recomendar, que podem ser péssimos. Mandam uma merda. Um dia qualquer que eu tenha lido os livros e acho que são bons, também recomendarei aqui. Mas, portanto, se nunca recomendares, vamos saber que ou não os leste, Exato, ou, agora as pessoas vão ficar à espera de ser bons. é essa. Pois é, está feito mais um dia de reflexão completamente revolucionário, bombástico, incrível. Estas pessoas são mesmo brutais, mas nós voltamos para a semana, à mesma hora, 6 da tarde, aqui no MyGig. Ouçam-nos em todas as plataformas. Adeus, digam adeus aos senhores e às senhoras. Saudinha da boa. Saudinha da boa, saudinha da boa. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para